Olá, hoje vamos falar sobre literatura, o livro Olhar Avesso, uma obra de ficção que conta histórias de personagens cotidianos. Eu vou conversar com o autor, o mestre em Ciências da Linguagem, Manuel Matias Ferreira. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia no programa Cidadania, sempre trazendo diversos temas aqui para a gente conversar um pouco. Hoje nós vamos falar sobre literatura e eu converso com o Manuel Matias Ferreira, ele que já escreveu o seu segundo livro, o livro chamado Olhar Avesso. Manuel, conhecido também como Nelinho em toda a região. Nelinho, como é que surgiu, né, essa ideia de escrever o segundo livro? E antes de você começar a falar do livro, quero agradecer a participação aqui no programa Cidadania, né, trazendo as informações aí sobre mais essa edição, essa literatura para a comunidade regional. Ok, Marcos, é um prazer também estar aqui com você, né? A gente se conhece já desde o tempo da rádio comunitária em Jaguaruna, da luta dos agricultores e do movimento da Igreja Católica. Tempo bom, né? Movimentos sociais. E então, estamos aqui lançando o segundo livro. Eu trabalho como técnico judiciário, né? Correto. A minha profissão é trabalhar no judiciário. Mas eu faço isso como um trabalho amador, né? Eu faço porque gosto, escrevo nas horas de folga e tal, mas procuro retratar o sentimento, as relações sociais, as relações pessoais, as relações de vida de pessoas simples da região, né? É uma obra de ficção, mas como diria o filósofo, o que seria realmente a realidade, o real, né? E os personagens que eu trato são pessoas ditas estranhas na comunidade, pessoas que não são vistas pelo olhar comum. Certo. Então, eu me considero um pouco artista, porque o artista procura retratar aquilo que não é visto pelas pessoas comuns, né? Que as pessoas que não têm tempo, às vezes, ou não têm uma vontade, um sentimento de olhar, um determinado olhar, né? Então, o olhar avesso é esse olhar que eu procuro tomar do ponto de vista das pessoas que são, digamos, esquecidas, excluídas, né? São afrodescendentes, agricultores, trabalhadores em olarias, né? Pessoas que no dia a dia as pessoas não notam, né? Ok. Nelinho, você já escreveu um primeiro livro, né, que é esse Nódoa e Orvalho, mas como é que surge essa ideia de escrever um livro? Vai anotando, vem por inspiração? Como é que é isso, né? Porque às vezes a gente, quando recebe o livro, ele está pronto, né? É só ler. Agora, como é que é toda a produção do livro? E quanto tempo, né, em média, leva para escrever um livro? A gente observa que o primeiro tem menos páginas que o segundo livro, né? Como é que é essa questão da produção? É bem estranho, né, Marcos? Eu acho interessante, porque assim, tu pega um personagem, nós estávamos conversando isso aqui nos bastidores, e como é que surge um personagem, né? A personagem, a gente pode dizer que da gente mesmo. O que a gente é? Né? A gente é aquilo que os outros dizem da gente, né? Se fosse fazer uma biografia do Marcos Madeira, o que eu faria? Né? O tempo da rádio comunitária, jogando futebol, o que os outros falavam dele. Então, se eu fosse fazer uma bibliografia tua, eu ia ter que fazer uma pesquisa científica e eu diria assim, eu conseguiria captar a essência do Marcos Madeira? Eu acho que é duvidoso, né? Porque eu pegaria um ponto de vista, escreveria sobre uma ótica, sobre um olhar, e daí esse olhar é um olhar meu, mas eu iria pegar várias pessoas para falar sobre ti. Aí eu chegaria a uma conclusão, a gente, ou o personagem da mesma forma, ele é aquilo que se ouve dizer dele. Então, por exemplo, o Nicanor, que é um personagem dito como folclórico na comunidade de Jaguaruna, eu não conheci ele pessoalmente, eu não pesquisei a vida dele, mas eu ouvia dizer algumas coisas sobre ele. E eu achava interessante essas coisas que eu ouvia dizer sobre ele e por que ele era assim, né? Então eu procuro imaginar e tomo a posição dele, o olhar dele e estranho o próprio mundo que ele vive, que são o mundo normal.
né? O mundo do padre, o mundo do prefeito, o mundo do juiz, o mundo das pessoas de influência da comunidade e como seria essas pessoas, né? Essas pessoas são normais? Quem é que estabelece o que é normal, o que é anormal do comportamento de um cidadão? Se a gente for olhar a comunidade, não existe o tipo de comportamento ideal. Correto. Existem várias pessoas que se comportam de forma diferente, né? Mas a gente produz o imaginário, daí falando mais na psicanálise, produz o imaginário que qual seria o meu modelo de cidadão? Como seria eu me comporto para ser um cidadão bem aceito? Mas qual seria esse tipo de cidadão, né? Então, aí que eu digo que o olhar é que constrói essa pessoa. Ok. Nelinho, e falando, né, na questão do olhar avesso, ele tem 3 momentos, né? Tem 3 histórias ali. São 4 histórias. 4 histórias, perdão. Isso. Que contam, então, que vão nessa mesma ótica, né? Sim. Falando de alguém ou de um personagem, vamos dizer assim, que viveu em determinado tempo numa sociedade e mostrando as peculiaridades daquele personagem. Sim. Eu diria assim que o olhar do escritor, mesmo que seja amador, como é no meu caso, ele é um olhar do artista e ele é um olhar, digamos, do caricaturista. Correto. Quando faz uma caricatura, o artista mesmo que faz uma caricatura de uma pessoa, ele pega um determinado ponto, exagera esse determinado ponto e ele constrói uma figura, uma imagem que seria assim, a essência dessa imagem são esses traços, né? E na literatura a gente também procura fazer isso, né? Pega alguns traços que são, digamos, estranhos, que são exagerados, que são meio fora do comum e apresenta a personagem. E daí na literatura você pega o quê? Situações, né? Comportamentos, pega a vestimenta, pega o andar, pega o olhar, pega os gestos, pega a fala e constrói esse personagem. E no fim, eu achei muito interessante, Marcos, que o pessoal da gráfica reconheceu alguns personagens, né? Olha, esse aqui parece fulano de tal. Eu sim, mas eu não fiz uma pesquisa sobre esse fulano de tal para saber se é assim que era a vida dele. Não me interessava. Me interessava se preocupar com esse olhar dele, né? Porque, por exemplo, o Nicanor, que foi identificado como um personagem, digamos, meio estranho da comunidade de Jaguaruna, mas eu me preocupava com esse olhar que eu nunca falei com ele, nunca ouvi falar, mas eu produzi essa ideia de como ele falaria, de como ele se comportaria, de como ele via a gente, por exemplo, certo, do outro lado, né? Do outro lado do eu, por exemplo. Então a gente toma esse olhar dele. Ok, Nelly, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí.